A organização do Desafio Metal Bike 2020 informa que, devido à aprovação do Congresso Nacional sobre o novo calendário eleitoral, onde o segundo turno das eleições municipais acontecerá no dia 29 de novembro, a data de realização da prova mudou para o dia 13 de dezembro, no mesmo local e horário. A prova continua sendo válida pela Federação Baiana de Ciclismo e Confederação Brasileira de Ciclismo e com a maior premiação em dinheiro do Norte e Nordeste. Cobertura aérea ao vivo com helicóptero, sorteio de 10 bikes entre todos os inscritos e um show de prêmios. Sem contar, é claro, com o novo percurso da prova, com mais de 50% de single tracks e um bike park inédito. Maiores informações, acesse www.desafiometalbike.com.br. Programa do Trabalhador. Oferecimento Sindai, Sindicato dos Trabalhadores de Água, Esgoto e Meio Ambiente no Estado da Bahia. Sindicato dos Metalúrgicos de Camaçari. Sindipetro, Sindicato dos Petroleiros da Bahia. Simpro, Sindicato dos Professores no Estado da Bahia. Sindipol, Sindicato dos Policiais Federais no Estado da Bahia. Sindijuf, Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal da Bahia. APLB, Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia. E Sinergia, Sindicato dos Eletricitários da Bahia. Programa do Trabalhador. Começa agora mais um programa com qualidade e credibilidade. Programa do Trabalhador. Ranieri Alves. Um abraço a você, trabalhador, trabalhadora da Bahia, do Brasil. A partir de agora, em mais um programa do Trabalhador. Todos os sábados, de 6 às 7 da manhã, estamos nesse horário, consequência também de um programa especial sobre pandemia coronavírus, no comando do Dr. Mário Kertz, sempre das 7 da manhã, mas reprisado aos domingos às 18 horas. Eu convido a você a acessar o blog do trabalhador.com.br e ficar por dentro de tudo que está acontecendo nos principais sindicatos da Bahia, nesse blog, que é o blog do programa do Trabalhador. Lá tem colunistas como a Denise Carneiro, o Antônio Jair, o Radiovaldo Costa, como também o José Benigno. Você vai conhecer grandes e grandes histórias. Tem ainda também o Alisson Mustafa, que é do Simpro, né? E outros colunistas que vão estar com a gente também no blog do trabalhador.com.br. O nosso programa está só começando, caiu na parte técnica, a direção geral do meu amigo Chico Kertz. Programa do Trabalhador no ar a partir de agora. Acesse www.blogdotrabalhador.com.br, o canal na internet do Programa do Trabalhador. Abraçando aqui no início a turma dos aprovados cursos. Atenção, alunos que vão fazer o Enem. Os aprovados cursos liberou 10 bolsas de estudos parciais para você se preparar para o Enem, com aulas ao vivo todos os dias. Qualquer aluno de qualquer parte do Brasil pode fazer. Corre lá e acessa o www.osaprovadoscursos.com.br, ou então entra no zap aí, o 7141011918. Um abraço à turma dos aprovados cursos. ID Idiomas, seu curso de conversação desde a primeira aula em Vilas. Fale espanhol, inglês e francês com segurança e rapidez. Telefone é o 982343278, 982343278. ID Idiomas fica em Vilas do Atlântico. Aqui um abraço ao amigo Filinto, Dona Wanda, todos ali no ID Idiomas em Vilas. Colégio Apoio Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, você entre os melhores. Eu falei Colégio Apoio, fica em Vilas do Atlântico, ligue 33790191, 33790191, ou entre no site do colégioapoio.com.br. Também para a Confip, que é a assessoria contábil, ligue para o nosso amigo André Campos no 7133344345, 7133344345. Tem a melhor assessoria contábil na Confip, que fica ali na Vasco da Gama. Pet Tep, desde 2015, cuidando do seu amiguinho, tudo para o seu pet em um só lugar, ali em Vilas do Atlântico. pettep.com.br é o site para você acessar e ficar sabendo de tudo. Ou então ligue para 3369-1079, 3369-1079. Abraçando aqui a veterinária Sila, o veterinário Adriano, meu amigo Marcos, todos ali na Pet Tep em Vilas.
Epic é inglês do seu jeito, fluência em menos de um ano, turmas reduzidas e aulas individualizadas, dia e hora que você puder. Atendimento é personalizado. Epic formando fluentes em inglês. 33461045, 33461045. Epic fica na Pituba. A sua voz e a sua vez no programa do trabalhador. A organização do Desafio Metal Bike 2020 informa que, devido à aprovação do Congresso Nacional sobre o novo calendário eleitoral, onde o segundo turno das eleições municipais acontecerá no dia 29 de novembro, a data de realização da prova mudou para o dia 13 de dezembro, no mesmo local e horário. A prova continua sendo válida pela Federação Baiana de Ciclismo e Confederação Brasileira de Ciclismo e com a maior premiação em dinheiro do Norte e Nordeste. Cobertura aérea ao vivo com helicóptero, sorteio de 10 bikes entre todos os inscritos e um show de prêmios. Sem contar, é claro, com o novo percurso da prova, com mais de 50% de single tracks e um bike park inédito. Maiores informações, acesse www.desafiometalbike.com.br. Acesse blogdotrabalhador.com.br. E destacar a partir de agora, no programa do Trabalhador, o Simpro, o Sindicato dos Professores aqui no estado da Bahia, mais uma vez entrevistar o Alisson Mustafa, que é o coordenador-geral desse sindicato. Aqui um abraço aos demais coordenadores e também a todos que estão aí querendo saber mais informações do Simpro. Vamos poder detalhar em mais um programa do Trabalhador. Inicialmente, muito obrigado sua participação, Alisson Mustafa. Bom dia, Ranieri. Bom dia, ouvintes da Rádio Metrópole. Bom dia, professoras e professores no estado da Bahia. Bom dia, companheiros do Simpro Bahia, bom dia a todos. A gente está aqui para mais uma participação nesse primeiro sábado de julho. Bom, nos últimos dias houve um recesso aí para os professores, né? Mas houve a continuidade de uma série de denúncias que chegaram ao Simpro Bahia. Sobre quais temas foram estas denúncias, hein, Alisson? Exato, Ranieri. Entre os dias 18 de junho e 28 de junho, a gente teve o recesso. O Simpro comunicou à categoria que também estaria de recesso nesse período, até porque nós, diretores, somos também professores, precisávamos descansar, porque o trabalho foi árduo, tanto na condição de professores quanto na condição de dirigentes sindicais. Todo mundo pôde testemunhar como foi esse primeiro semestre, mas a gente manteve um plantão de atendimento e, apesar de estarmos de recesso, terminamos também, muitos de nós, diretores, dando conta de algumas demandas durante esse período. E aí, realmente, a gente pôde observar, até a gente fez uma reunião essa semana entre a direção, em que a gente fez um balanço de tudo o que ocorreu nesse período, incluindo aí as denúncias que chegaram pra gente durante o recesso e logo depois do recesso, né, nessa primeira semana de julho, em que a gente começou também a receber já uma série de denúncias. Chamou a atenção da gente, além das denúncias habituais, né, na relação da escola com o professor, questão de pagamento de salário, de atraso, etc. Mas nos chamou a atenção o número de denúncias e de pedidos de orientação que nos chegaram pelos professores, pelos diversos meios que o Simpro disponibiliza, com relação a dois temas. O primeiro deles, relativamente a descumprimento do recesso, né? A gente já tinha recebido algumas desses pedidos de ajuda e de orientação antes mesmo do recesso começar. Notificamos, inclusive, algumas escolas, aquelas que nós efetivamente tivemos elementos para fazer a notificação. Uma boa parte delas, inclusive, acatou de imediato aquilo que o Simpro estava colocando e modificou, inclusive, o que estava organizado pelo seu recesso, mas, de todo modo, continuou havendo descumprimentos que a gente ficou sabendo durante o próprio recesso e depois. E aí o Simpro tem buscado, relativamente a isso, dar os encaminhamentos necessários, que são os encaminhamentos de praxe, né, da notificação da escola, chegando até a possibilidade de abertura de processo judicial para garantir o direito dos professores ou a compensação caso o direito não tenha sido garantido. Mas também nos chamou muito a atenção a quantidade, o volume de denúncias que chegaram com relação a escolas que fizeram a opção pela ou a redução da jornada e consequentemente a redução de salário, ou mesmo a suspensão de contrato de trabalho previstas pela medida provisória 936, que entretanto continuam cobrando dos professores que trabalhem ou na mesma carga horária habitual
antes, ou mesmo tendo havido a suspensão do contrato, que continuem trabalhando para a escola. Então, esses dois tipos de denúncias chamaram muita atenção da diretoria do Simpro nesse período. Eu sei, Alisson, mas no caso dessas denúncias aí sobre o uso indevido da medida provisória, o que é possível fazer? Essas denúncias sobre a medida provisória, especificamente, nos chamam mais atenção. Deixa eu explicar melhor para todo mundo que está nos ouvindo entender, né? A medida provisória que está se convertendo em lei no Congresso Nacional, ela estabelecia que era possível fazer ou a redução proporcional e temporária, né, de jornada e de salário na base de 25%, 50%, 70%. Então, o empregador poderia, diante da medida provisória, em acordo com o trabalhador ou com o sindicato, dependendo da situação, estabelecer a redução de salário e de jornada. Então, se você tem uma redução de 25% do seu salário, obviamente você precisa ter uma redução de 25% da sua jornada de trabalho. De 50% a mesma coisa, 70% a mesma coisa, sempre proporcionais. Então, digamos lá que um professor tem 20 horas numa escola e a escola decidiu fazer uma redução de 50%. Ora, ele passa a ter a obrigação, a partir desse momento, de cumprir apenas o limite de 10 horas, que é 50% da sua carga original, já que metade sofreu a redução. O que acontece, e num outro caso também, que a medida provisória também estabelece a suspensão do contrato de trabalho. Então, por até 2 meses, neste caso, por até 60 dias, o contrato de trabalho pode ser suspenso. O trabalhador recebe uma compensação, no caso da suspensão, uma fração paga pela própria empresa e o restante pago de acordo com o valor que ele receberia de seguro-desemprego, é proporcional pelo governo federal. Ocorre que muitas escolas estão usando um argumento canalha, criminoso, é criminoso, é de uma canalice sem tamanho. E é bom dizer isso aqui, sem, nesse caso, medir muitas palavras, porque isso é canalice. Não tem outro nome para dizer isso. Tem escolas que estão dizendo aos professores o seguinte: olha, a gente está reduzindo o seu contrato ou suspendendo o seu contrato, mas como o governo está lhe pagando a compensação, você continua obrigado a trabalhar para a gente. Então a gente está reduzindo aqui no papel, no dinheiro, mas o trabalho tem que continuar sendo o mesmo. De fato, eu vou repetir, não tem outro nome para usar como isso, a não ser canalice, porque isso é banditismo. Isso é coisa de empresário de educação, bandido, canalha. E são muitos, infelizmente. A gente sempre diz, há bons empresários no setor, há empresários que agem com correção, não é? Há empresários que agem dentro daquilo que estabelece a lei, dentro daquilo que estabelece as convenções coletivas. Eles existem e não são poucos, é bem verdade, mas há muitos canalhas no setor, muitos canalhas. Então, o que esses caras estão fazendo? Eles estão se aproveitando do trabalho do trabalhador, mas não estão pagando, porque quem está pagando por isto é o governo, e nem está pagando na integralidade, porque paga uma proporcionalidade do salário, não é integral. Então, observe, professores têm se submetido a isso, infelizmente tem, porque é aquele velho medo de perder o emprego. Mas a gente sempre se posiciona de uma outra maneira. O professor não pode ficar preso a isso. A gente sabe que o emprego é necessário, o salário é necessário, mas a dignidade é necessária mais do que tudo. Sem dignidade não adianta ter emprego, não adianta ter salário. Então, às vezes, o professor se submete a isso, a gente precisa dizer ao professor: não se submeta, venha para o seu sindicato, procure o seu sindicato. Nós vamos entrar com uma ação imediata na justiça contra esse empregador, mas a gente precisa das informações concretas, e temos recebido informações concretas, inclusive com mensagens mandadas pelos empregadores aos seus funcionários, e-mails, telefonemas e tudo mais. Quer dizer, o cara se vale de uma medida provisória, reduz o salário do seu trabalhador ou até interrompe o contrato. Veja, uma suspensão de contrato. Gente, uma suspensão de contrato, o trabalhador fica desobrigado de ter contrapartida em trabalho. O contrato está suspenso, ele está paralisado durante um período. Ainda assim, essas escolas dizem aos trabalhadores que, independente disso, eles continuam tendo a obrigação de trabalhar, seja pela quantidade de horas que tinham antes ou mesmo com uma redução. Então, não é devido. Se o trabalhador teve redução da sua carga horária, ele passa a ter uma nova jornada de trabalho, e o limite da sua quantidade de horas tem que ser o limite daquela nova proporção. Se ele teve redução de 25, ele passa a ter a obrigação de cumprir no máximo 75. Se ele teve a redução de 50, ele tem a obrigação de cumprir 50. Se ele teve redução de 70, ele tem a obrigação de cumprir apenas 30% da carga horária dele. E quando é suspensão, ele fica desobrigado do trabalho. Qualquer coisa fora disso fere a própria medida provisória, que é até clara neste sentido. E é preciso procurar o sindicato, fazer a denúncia para que a gente entre com a ação contra esses empresários que são canalhas, são bandidos.
atendidos. Eu estou entrevistando o Alisson Mustafa, coordenador-geral do Simpro Bahia. Em relação ao Simpro Bahia, que emitiu na sexta-feira uma nota se posicionando sobre a volta às atividades presenciais nas escolas e também nas faculdades. Conta pra gente o que está acontecendo, qual a posição do Simpro Bahia. Exatamente, Ranieri. Ontem, sexta-feira, dia 3 de julho, a gente emitiu uma nota, colocou nas nossas redes sociais, no site do Simpro, no Instagram, na mala direta, o e-mail que os professores associados e alguns outros recebem. Em todos os canais que a gente tem, a gente colocou essa nota em que o Simpro se posiciona mais uma vez, A gente já tem feito essa posição aqui, já falei disso aqui nesse programa em uma ou duas oportunidades, e a gente fez uma nota ontem para deixar bastante claro à comunidade de maneira geral qual é a posição do Simpro com relação a esse debate acerca do retorno das atividades letivas de forma presencial. Primeiro, deixar claro de que o Simpro é contra. E o Simpro é contra, primeiro por uma observação e uma posição dele, segundo porque nacionalmente nós fazemos parte da Confederação Nacional dos Trabalhadores em estabelecimentos de ensino, temos assento na diretoria executiva, temos discutido isso e é nacional também essa orientação de preservação da vida, de respeito à saúde e à integridade das pessoas, seja dos professores, dos funcionários ou dos estudantes, que são extremamente importantes, todos eles nesse processo. Não é possível pensar em retorno às atividades presenciais enquanto nós estivermos no Brasil com uma curva de contágio e de mortes ascendente. O Brasil tem sido o único país do mundo a ter mais de 1.000 mortes diárias. O Brasil está tendo um incremento, um aumento significativo do número de infectados dias após dia. Já são mais de 1,5 milhão, sem considerar a subnotificação. Quanto de mortes houve que ainda não foram colocadas na conta do coronavírus, mas que os especialistas apontam que sim, e o quanto há de subnotificação do ponto de vista das pessoas que são infectadas e que muitas vezes sequer passam por um processo de exame detalhado para poder entrar nas estatísticas. Então nós temos um momento que é delicado, a gente sabe da importância das atividades econômicas, nós não somos cegos em relação a isto, mas há um bem maior que é a vida das pessoas, que é inegociável. A gente não pode colocar dentro de escolas, ainda que com redução de número de alunos em sala de aula, um mundo de gente, num momento em que a gente tem curva de contágio e curva de mortes em ascensão, em crescimento. A gente primeiro precisa passar por uma consolidação desses números, uma redução desses números, por um período relativamente longo, de 15 dias, 3 semanas, 1 mês de observação de redução, para aí sim a gente começar a pensar de fato no retorno, que haja a definição de protocolos, que haja a conversa a respeito dos protocolos, pensando em cenários futuros é uma coisa, mas o que a gente está assistindo para além disso é um apressamento, é uma forçação de barra em relação às autoridades públicas para que elas apressem o retorno das atividades. Eu gostaria de saber se os empresários em educação, que têm lá as suas escolas e que portanto têm funcionários e clientes, alunos ali sob sua responsabilidade, vão se responsabilizar por aqueles que se infectarem e possivelmente morrerem quando voltarem às atividades, porque isso pode acontecer. Imagine uma escola reabrir, um professor que passou 4, 5 meses em quarentena e nada teve, volta ao trabalho, descobre lá 2 semanas depois que está adoentado e morre. Essa doença ele pegou por conta do trabalho e morreu por conta do trabalho. Esse sangue vai ficar nas mãos do dono da empresa. E aí, como será? E a vida dessa pessoa que se perdeu? E a vida da família que foi destruída por conta disto? Emprego é importante, salário é importante, atividade econômica é importante. Vida vem acima de tudo. Sem vida não tem nenhuma outra dessas coisas. Então a gente precisa ser muito responsável. E mais, esses protocolos estão sendo pensados e decididos sem a participação de nós, sindicato, dos professores, sem a participação dos trabalhadores, sem a participação das famílias. Quer dizer, apenas os empresários em educação e alguns representantes do setor público, da gestão pública, estão aí decidindo como vai ser, quando vai ser, e os outros atores do processo. A gente vai ficar apenas na condição de receber a ordem de que é para voltar e voltar? Não vamos. Se for preciso, vamos à justiça. Se for preciso, faremos greve para não voltar enquanto as condições não forem propícias à volta. Não adianta ter pressa, não adianta correr desesperadamente atrás de dinheiro nesse momento, porque se não houver vida, nem pressa nem dinheiro vão importar mais para ninguém. São vidas de pessoas, são vidas de estudantes, meninos e meninas, crianças, adolescentes, aqueles adultos que também estão nas faculdades, que quando estão ali dentro são responsabilidade da instituição, são vidas de funcionários, são vidas de famílias que estão por trás. Mãe e pai, será que vão mandar seus filhos para as escolas nesta condição, sabendo que não só eles podem ficar doentes, como eles podem trazer a doença para dentro de casa?
casa, infectando outras pessoas, é, portanto, muito prematuro, diante dos dados que nós temos, falar-se em retorno. E o Simpro se posiciona frontalmente contra isto. Não é apenas pensar os protocolos. Isso é importante para o futuro, mas é pensar que o retorno só poderá acontecer quando nós tivermos condições propícias para tal. Esta pressa não significará algo positivo para ninguém no final das contas. E nós somos contrários a isto. Mais uma vez eu agradeço sua participação, Alisson, aqui no programa do Trabalhador. Obrigado, Ranieri. A gente sempre agradece essa participação do Simpro aqui quinzenalmente. Desejamos a todos um bom final de semana. Cuidem-se, fiquem em casa se puderem. Evitem ao máximo estar na rua. A situação ainda é muito complicada. Vamos estar atentos às comunicações do Simpro, a respeito de todas essas coisas que interessam a categoria. Abraço a todos e até a nossa próxima participação. Aí então, mais uma vez, ficamos por dentro de tudo o que aconteceu no Simpro Bahia nesses últimos 15 dias. Destaquei o Sindicato dos Professores do Estado da Bahia aqui no programa do Trabalhador e da Trabalhadora Brasileira. Programa do Trabalhador. A organização do Desafio Metal Bike 2020 informa que, devido à aprovação do Congresso Nacional sobre o novo calendário eleitoral, onde o segundo turno das eleições municipais acontecerá no dia 29 de novembro, a data de realização da prova mudou para o dia 13 de dezembro, no mesmo local e horário. A prova continua sendo válida pela Federação Baiana de Ciclismo e Confederação Brasileira de Ciclismo e com a maior premiação em dinheiro do Norte e Nordeste. Cobertura aérea ao vivo com helicóptero, sorteio de 10 bikes entre todos os inscritos e um show de prêmios. Sem contar, é claro, com o novo percurso da prova, com mais de 50% de single tracks e um bike park inédito. Maiores informações, acesse www.desafiometalbike.com.br. blogdotrabalhador.com.br, o portal do Programa do Trabalhador. Vamos destacar a partir de agora a PLB Sindicato, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Estado da Bahia. Mais uma vez entrevistar o Rui Oliveira, o coordenador-geral, e saber informações sobre esse sindicato, como é que foi então esse período aí da última participação da PLB aqui no Programa do Trabalhador. Inicialmente, agradecer mais uma vez a sua presença aqui, Rui Oliveira. Bom dia, Ranieri, bom dia, sou ouvinte da Metrópole, é um prazer mais uma vez estamos aqui conversar com vocês, ouvintes da Rádio Metrópole, uma rádio que tem uma grande audiência. Estou aqui à disposição. Ô Rui, como é que você vê a aprovação do novo texto da MP 934 pela Câmara? Ela contempla a necessidade e demanda do sistema educacional em relação ao ano letivo e uma volta às aulas com segurança? A medida provisória 934, ela é um anseio da sociedade. Nós estamos num regime diferenciado com a pandemia, uma crise sanitária, política e econômica muito grande no Brasil e no mundo. Então, o ano letivo, ele está dentro dessa crise e teria que ter condições objetivas de crise, quer dizer, um ano de crise, ano letivo de crise. Então, a MP 934, que a Câmara dos Deputados acaba de aprovar, ela faz muitas flexões no sentido de garantir que o ano não seja anulado. É muito boa, não é o tudo que nós queríamos, mas nós, através da CNTE, da PLB e das outras entidades de outros estados e de outros atores, conseguimos colocar algumas medidas que irão beneficiar principalmente a educação no Brasil e o ano letivo que está ainda para concluir. Bom, em relação ao posicionamento da PLB com a reabertura das escolas na Bahia, qual é a sua análise? Olha, nós estamos numa crise sanitária de grandes proporções. Diferente de outros países, aqui no Brasil, a crise da pandemia, ela não tem governo. O governo Bolsonaro abandonou a população brasileira e vai ser responsabilizado pelas suas mortes e todos os traumas que as famílias brasileiras, mais de 60 mil, estão sofrendo. Nós não temos ministro da saúde, não temos ministro da educação, não tem uma coordenação nacional para dar orientação
política e sanitária para os prefeitos e para os estados. Se não fossem os governadores e os prefeitos, nós teríamos quase 100 mil mortos ainda no Brasil. Então é uma irresponsabilidade muito grande do governo Bolsonaro, que menospreza o povo. Começou dizendo, e daí quando tínhamos 5 mil mortos, nós já temos mais de 60 mil, falta insumos, faltam medicamentos nos hospitais públicos, um verdadeiro caos. E, como foi dito pela Organização Mundial de Saúde, o Brasil ainda não viu o pior da pandemia. Então, nós, dentro desse contexto, nós temos que preservar vidas. Temos que pensar na economia, tudo bem, temos que pensar. Mas a economia sem vida não vai adiantar. Então, isso diz respeito também à volta às aulas no Brasil e na Bahia. É inadmissível que o governo estadual e o governo municipal, que deixaram suas divergências de lado, estão atuando conjuntamente e corretamente no quesito salvar vidas. Eles têm que ter a responsabilidade de manter esse ritmo e não aceitar pressão econômica, porque essa pressão econômica, os patrões querem sim que os seus empregados peguem ônibus, se contaminem e morram, enquanto eles ficam trancados em seus apartamentos, em suas residências. Então nós não vamos permitir que tenha retorno. Não existe a mínima condição de ter retorno às aulas nesse momento. Não vejo perspectiva. Nos lugares onde teve retorno de aula, nos países da Europa, todos tiveram problema. Todos, inclusive na Ásia também, no Japão e na China. Então é inadmissível. Todo mundo está sabendo, vocês estão vendo agora que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral acaba de dizer que o Congresso Nacional aprovou prorrogar as eleições de outubro para novembro por conta de não ter aglomeração. Como é que nós vamos permitir, senhores pais, senhoras mães, alunos, professores, trabalhadores da educação, que coloquemos na Bahia 800 mil alunos da rede estadual, milhares de alunos das redes municipais, inclusive Salvador, pegando ônibus, se contaminando? Essa juventude é que mais se contamina e não tem sintomas, são chamados assintomáticos. Como isso nós vamos permitir? Vai ser uma carnificina, e quem ousar fazer isso será responsabilizado civil e criminalmente pelos óbitos que irão ocorrer. Por isso, acredito no bom senso dos governantes, quer sejam o governo estadual e os governos municipais, que não coloquem em risco a vida da nossa população. Não vamos aceitar isso. Temos outras formas. Não vamos aceitar nenhum tipo de pressão, porque as escolas municipais, por exemplo, muitas delas não têm sequer sanitário dentro da sala de aula do colégio. No colégio não existe escolas municipais no interior, muitas delas. Na capital, teria que ter redução do número de alunos. Olha, se uma sala da rede estadual ou da rede municipal tem 40 alunos numa sala de aula, nesse quesito de protocolo para evitar o contágio, teria que ter 10. Nós teríamos que construir 4 escolas em uma só. Não tem lugar, não existe. Nós estamos preocupados, tivemos reuniões com o governo do estado e também com o governo municipal aqui em Salvador e no interior. Temos essas orientações, retorno às aulas da rede estadual e das redes municipais também. Estou entrevistando o Rui Oliveira, coordenador-geral da PLB Sindicato. A PLB está em campanha junto à CNTE e demais entidades da educação pela votação do novo Fundeb. Por que é urgente e também é importante a aprovação dessa proposta, hein, Rui? Olha, o financiamento da educação até 1994, Ranieri, era no interior da Bahia. Eu lembro que na década de 70, 80, nenhum professor primário, professora primária, sabia o dia que receberia o seu salário. Passavam 2, 3, 4, até 8 meses sem pagar às professoras e aos professores municipais no estado da Bahia, no norte e nordeste do Brasil. Era muito ruim, passando 6 meses, salários abaixo do mínimo. Para pagar o mínimo era um sacrifício. E nós conseguimos isso com muita luta. Em 1994, no governo Fernando Henrique Cardoso, nós conseguimos garantir um projeto de emenda constitucional que garantiu o financiamento da educação fundamental, chamado Fundef, em 1994. A partir daí, todo professor primário nunca mais atrasou o salário, porque ele sabe que é verba carimbada, esse dinheiro vem do governo federal,
Federal. O Fundeb é uma cesta de impostos, onde prevalece impostos dos municípios e dos estados, principalmente. A União entra com pouquíssima participação nessa cesta de impostos. São 27 cestas contábeis e uma do Distrito Federal. São 27 Fundef na época e era muito bom. Então, de lá para cá, nós avançamos. Veio o governo Lula e em 2007 nós conseguimos aprovar o Fundeb, que avançou mais do que o Fundef. O Fundef era só do ensino fundamental. Já o Fundeb pegou creche, pré-escola, educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, médio e profissionalizante, e educação de jovens e adultos. Então, foi um salto de qualidade que nós conquistamos em 2007 e também depois veio o piso salarial e a reserva da carga horária. Tudo isso com financiamento para a formação de professores. A maioria dos professores no Norte e Nordeste não tinha formação de nível superior. Agora chegamos numa meta quase próxima de ter quase todos eles com nível superior. Muitos professores conseguiram fazer mestrado, doutorado, se qualificando e melhorando a educação e os índices educacionais da política brasileira no Brasil. Então, o Fundeb cumpre isso. Só que o Fundeb termina agora no mês de dezembro. Nós estamos nessa crise. Precisamos aprovar o novo Fundeb. Por isso, estamos numa campanha pressionando através das redes sociais os 39 deputados federais da Bahia e do Brasil, os 513, para que a gente possa votar o Fundeb agora no mês de julho. A proposta mais interessante, do ponto de vista mais geral, é a da professora Dorinha, do DEM de Tocantins. Ela é autora da PEC, o relator é o Bacelar daqui da Bahia, e nós estamos pressionando para que os deputados federais votem o Fundeb, que é fundamental. Se não votar o Fundeb esse ano, acaba parte da educação brasileira, vai prejudicar 25 milhões de alunos da educação básica, principalmente do Norte e Nordeste. Então, por isso, todos fazendo pressão, pressionando os deputados federais da Bahia para que votem o Fundeb no mês de julho. E a PLB realizou uma live, esta semana para esclarecer a categoria sobre a execução da URV. Como é que está essa tramitação no processo? Realmente foi uma live sobre a URV muito participativa, milhares e milhares de pessoas assistindo ao vivo a live no momento que foi realizada. Assim, a URV é um passivo trabalhista desde 1994. Na época, o governo Fernando Henrique botou a unidade real de valor e ficou um passivo de aproximadamente 10,1% para todos os trabalhadores. Nós entramos, a PLB, com uma ação que já dura mais de 20 anos e acabamos de ganhar e estamos em fase de execução. A live foi colocada que a sentença dada pela Justiça Baiana, no Tribunal de Justiça, foi de que quem tem direito ao URV seriam só os filiados da PLB. Quando nós entramos na Justiça, nós entramos para que todos pudessem receber. E vamos continuar lutando na execução para que seja um direito de todos os trabalhadores, não somente dos filiados da PLB. Por isso, é necessário fazer pressão, é necessário fazer essa posição, marcar a posição e exigir da Justiça, porque temos que ter o URV para todos os trabalhadores em educação. Nós vamos continuar lutando, vamos continuar na luta, já ganhamos a reclassificação e agora vamos ganhar e receber para os trabalhadores e trabalhadoras em educação a nossa URV, que já dura mais de 20 anos. Por isso, todos à luta. Após tantas polêmicas do Ministério da Educação, a última, um ministro que foi nomeado, em seguida derrubado por uma série de fraudes e plágios, de suas certificações acadêmicas, aí explodiu na mídia em todo o país, em todo o mundo. Então, o que dizer sobre a escolha do Renato Feder? Quais os desafios do próximo ministro que comandará a pasta, se é que ele vai assumir essa pasta, hein, Rui? Olha, o governo Bolsonaro é um governo desastrado, ultradireita, fascista, que não tem rumo. O rumo é acabar com a vida do povo brasileiro, acabar com os pobres pretos da periferia. É um governo que só governa para a família dele, dos milicianos e dos amigos da terraplanistas. Então, as duas áreas mais importantes do governo, saúde e educação, estão acéfalas. Não tem um projeto
não tem um comando, não tem uma direção, com tantos problemas na educação. Repare, colocou, primeira vez, nomeou um ministro colombiano que não sabia falar português. Segundo, nomeou o Entrauber, que sabia falar português, mas não sabia escrever português. Terceiro, indicou um agora que sabia falar português, sabia escrever português, mas era tudo plágio, perdeu. E agora vem o Renato Feder, que é do Paraná, secretário de Educação do Paraná. Professores detestam esse secretário, é da ala privatista, ele tem ligações, inclusive, com o mercado de educação, já começa, não sei como é que isso vai se dar, essa nomeação, porque o Congresso Nacional tem que estar de olho e a Procuradoria para ver suas ligações com o comércio e venda de jogos, plataformas, dentro dessas coisas, que é um mercado muito grande. Então eu não desejo mal a ninguém, desejo que ele olhe para a educação, olhe para o Enem, olhe para o índice de analfabetismo, olhe para o Fundeb que está aí sem rumo, tem tanta coisa para fazer na educação e infelizmente os 3 que passaram não disseram para que veio. Mas, com todo mal, desejo sorte, mas não tenho essa pretensão e acho que não vai dar certo, como os 3 não deram. Estou entrevistando o Rui Oliveira, coordenador geral da PLB. O Brasil ultrapassou 60 mil mortes pela Covid-19 e ontem o presidente vetou o uso obrigatório de máscara em comércio, escolas e templos. O que significa uma atitude como esta, vinda de um chefe de Estado em plena pandemia de coronavírus? Realmente não dá para acreditar. O governo Bolsonaro é um governo fascista, cercado de milicianos, cercado de pessoas incompetentes, cercado de pessoas que querem ver o Brasil afundando. Já não basta que somos desmoralizados internacionalmente. O país não tem crédito, não tem nenhuma credibilidade internacional. Um governo cercado de pessoas que se dizia da nova política e o que faz é a velha política, dizendo que não ia trocar cargo, ministério, com partido político. Na primeira ameaça se casou com o centrão de Roberto Jefferson, que todo mundo sabe o que significa essa turma do centrão, do toma lá da cá, que é da pior espécie. Brigou com a imprensa, com a mídia, com a grande mídia, insulta, faz tentativa de atitudes contra o Supremo Tribunal Federal, contra o Congresso Nacional, insufla seus asseclas de minoria, o Grupo 300, fake news. É um governo totalmente desmoralizado. Agora, com a prisão de Queiroz, ele se complica totalmente. E para salvar a família, já que os 3 filhos dele, 01, 02, 03, foram intimados, estão respondendo a processo, agora a coisa se complica. E o governo que matou, que é responsabilizado por 60 mil mortes da Covid, todo mundo sabe, a Organização Mundial de Saúde diz: vamos fazer isolamento social, fique em casa, se tiver de ir para a rua, use máscara. Ele quer proibir, vetar, de que não se pode usar máscara nesses ambientes, nas escolas, no intuito de fazer o quê? Contaminar a população brasileira, morrer centenas de milhares de brasileiros e brasileiras, e o povo que se lixe. Essa é a assertiva do Bolsonaro, esse fascista. Mas o povo vai dar o troco. O povo está acordando, vendo que essa coisa, essa caricatura, essa pessoa do baixo clero, que não tem estatura para ser presidente, não vai demorar de saber a reação popular. O povo não vai ser enganado 2 vezes. Fora Bolsonaro. Bom, mais uma vez eu agradeço a sua participação, Rui Oliveira, aqui no programa do Trabalhador. Mais uma vez quero agradecer, Ranieri, a participação aqui na Rádio Metrópole, dizer para a população baiana que nós estamos atravessando uma fase muito difícil, com mais de 60 mil mortos no Brasil, ameaças de lockdown em Salvador, Feira de Santana e diversas cidades do interior. Então, tem que ter muita fé, muita força, muito foco, pedindo a toda a população baiana e brasileira: vamos fazer o isolamento social, se tiver de ir para as ruas, use máscara e, por favor, fora Bolsonaro. Destaquei a PLB, Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia, aqui no programa do Trabalhador. Acesse blogdotrabalhador.com.br.
E o programa do Trabalhador destaca a partir de agora o Sindipetro, o Sindicato dos Petroleiros do Estado da Bahia, tem como coordenador-geral Jairo Batista. Hoje vai acontecer o congresso estadual aí dos petroleiros e daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso. De antemão, deixa eu abraçar aqui o Radiovaldo Costa, coordenador de comunicação do Sindipetro, que vai participar conosco em mais um programa do Trabalhador. Grande abraço a você, Radiovaldo. Olá, Ranieri. Bom dia a todos que acompanham o programa do Trabalhador. Estamos aqui, Ranieri, mais uma vez debatendo os assuntos da categoria petroleira, bem como da classe trabalhadora. E daqui a pouquinho, Ranieri, nós estamos começando o nosso 9º congresso, o Congresso Estadual do Sindipetro Bahia, dos petroleiros e petroleiras do nosso estado. Vamos começar a partir das 8 horas, esse congresso que terá delegados e delegadas que se inscrevem, representando aposentados, aposentadas, os companheiros e companheiras da ativa, também do setor privado, de toda a base sindical nossa do Sindipetro Bahia. Vão ser mais de 200 delegados participando desse congresso. Como vai ser realizado esse congresso? Vocês vão quebrar esse isolamento? Ou como realmente é que vai ser? Antes do pessoal achar que o Sindipetro está provocando a quebra do isolamento social, provocando a aglomeração de pessoas, negativo. Nós estamos firmes aí, cumprindo as determinações dos organismos de saúde do Estado, bem como de Salvador, e buscando naturalmente preservar e cuidar da saúde dos nossos companheiros e companheiras. Esse delegado, Ranieri, vai ser feito totalmente virtual, isso mesmo. Vamos estar utilizando uma plataforma virtual, onde garantirá a participação de todos os delegados, não só da capital como do interior. Teremos transmissão pelo Facebook, a partir da página do Sindipetro Bahia. É só pesquisar lá no Facebook e você vai encontrar a página do Sindipetro Bahia. Terá transmissão durante todo o dia de todas as atividades do Congresso, serão transmitidas ao vivo, para que as pessoas que não são delegados possam acompanhar, ou qualquer cidadão que se interesse por algum tema possa também ter esta participação. E os delegados participarão de uma outra plataforma, onde nós iremos discutir teses, deliberações, iremos debater a conjuntura nacional, iremos debater os problemas relacionados à privatização da Petrobras, os problemas da categoria petroleira, a pauta de reivindicação da categoria que estaremos apresentando à direção da Petrobras para iniciar a negociação do nosso acordo coletivo, bem como a pauta de empresas prestadoras de serviço do setor privado, que também são representadas pelo Sindipetro Bahia. Ou seja, todo esse conjunto de debate vai ocorrer. Teremos debates importantíssimos, debates como assistência médica, debates sobre a Petros, então debate sobre a conjuntura, como já disse, sobre a geopolítica do petróleo. Então participe, entre lá na página do Sindipetro Bahia no Facebook, certo? Lá no site também do Sindipetro Bahia, que tem toda a programação lá devidamente organizada, e venha participar, debater, opinar, acompanhar, ficar por dentro desse momento importante que é o 9º Congresso do Sindipetro Bahia, Ranieri. Bom, essa semana o presidente da Petrobras anunciou que está muito feliz, porque empresas privadas apresentaram propostas para comprar a refinaria Landulfo Alves. Qual a posição de vocês sobre esse anúncio, sobre essa afirmação do presidente da Petrobras? Pois é, Ranieri, absurdo uma declaração como essa, vinda do presidente da maior empresa do país, de uma empresa pública, declarar-se satisfeito, alegre em ver esta empresa, construída pelo trabalhador e pelo povo brasileiro ao longo de 66 anos, ser desmontada, ser vendida, ser entregue suas unidades mais importantes, como é a RELAM, como é a Transpetro, como é os campos de produção e tantas outras unidades, para empresas multinacionais. Empresas essas que irão vir aqui para o nosso estado em troca de lucros elevados, lucros para justificar inclusive o investimento feito, como por exemplo na aquisição da RELAM. E como é que esse lucro vai ser obtido? Esse lucro vai ser obtido com preços elevados para a sociedade baiana, para a sociedade de vários estados do Nordeste, já que a RELAM abastece também o Nordeste brasileiro. Então isso é lamentável, é absurdo, e a direção do Sindipetro Bahia repudia esse tipo de declaração. Felizmente, Ranieri, ontem, sexta-feira, nós conseguimos uma movimentação importante, não só o Sindipetro Bahia, como também a Federação Única dos Petroleiros, onde, com a ajuda dos senadores Jacques Wagner
de Jean Paul Prats, senador do Rio Grande do Norte, nós conseguimos que o presidente da Câmara Federal e o presidente do Senado assinassem uma ação e dessem entrada no Supremo Tribunal Federal questionando a inconstitucionalidade da venda da Petrobras, como vem sendo feita pela atual direção da empresa, patrocinada pelo atual governo. Isso em função de uma decisão do ministro do Supremo Tribunal de 2018, Lewandowski, que entende ser inconstitucional a venda de empresas públicas sem a autorização do Congresso Nacional e sem a realização de licitação pública. Então essa movimentação de ontem foi uma movimentação muito importante para nós. Nós esperamos que esse questionamento que chega ao Supremo Tribunal, o Supremo possa se posicionar e barrar esse crime contra a soberania nacional, contra os interesses do povo brasileiro, contra o interesse público e preservar aquilo que está previsto na nossa Constituição. Estou entrevistando o Radiovaldo Costa, coordenador de comunicação do Sindipetro Bahia. Agora, o Radiovaldo, afinal de contas, por que essa defesa tão intensa de vocês do que é público, de que a Petrobras tem que ser uma empresa pública? Qual é a vantagem disso para a população? Explica aí. Ranieri, essa é uma boa pergunta que você fez. Primeiro, que a população baiana, a população brasileira, infelizmente, não tem sentimento de pertencimento daquilo que é público. Não entende que o que é público é dele, é dela, pertence a todos, todas. Uma empresa pública como o Banco do Brasil, como a Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste, Embasa, Petrobras, entre tantas outras empresas que nós temos, são empresas que pertencem ao povo, ou de um estado, quando é estadual, ou de um município, quando é municipal, ou do povo brasileiro, quando é uma empresa federal. Então, isso é importante que o povo tenha capacidade de compreender de que aquela empresa, ela não é de nenhum governante, não é de nenhum partido, ela pertence ao povo brasileiro. E muitas vezes, votar em um governante para governar um país, um estado ou uma cidade, não significa que o povo autoriza aquele governante a vender o que é patrimônio público. A Praça Campo Grande, por exemplo. O Campo Grande é do povo de Salvador. É uma praça pública, todos podem acessar, aqueles que desejarem. Todos podem frequentar a praça. A Piedade, as praias que são públicas, podem ser frequentadas por qualquer um. Agora, se a Prefeitura de Salvador, por exemplo, em uma hipótese aqui, resolvesse privatizar o Campo Grande, uma empresa privada compraria o Campo Grande, cercaria o Campo Grande e não deixaria mais ninguém entrar. Ninguém entrar para bater foto, para filmar, para passear, para nada. E fazer o que quiser daquela praça. Será que o povo de Salvador concordaria com isso? Concordaria com o fechamento da Praia da Barra, de Ondina, da Pituba, do Rio Vermelho? Concordaria com a venda de algum patrimônio histórico da nossa cidade que é público? Claro que não. Então por que concordar que uma empresa como a Petrobras, que é pública, nacional, construída com suor e a dedicação de trabalhadores e trabalhadoras brasileiros, com a capacidade do nosso trabalhador, em uma área tão estratégica e importante, essa empresa possa ser vendida para multinacionais para vir aqui para nosso país e explorar essa nossa riqueza, explorar o trabalhador brasileiro, dar piores condições de salário, de direitos, de saúde para esses trabalhadores, colocar em risco o meio ambiente do nosso país, explorar o nosso povo com preços praticados de acordo com o seu interesse corporativo e empresarial. Por que concordar com isso? Então, nós queremos que você que está nos ouvindo agora entenda. A Petrobras não é dos petroleiros e petroleiras. A Petrobras é do povo baiano. A Petrobras é do povo brasileiro. A RELAM é da nossa gente. E é preciso que você tenha esse entendimento e compreenda o seu pertencimento dessa empresa pública que está sob risco e ameaçada diante da postura entreguista do governo federal
e da direção da Petrobras. Então, nós petroleiros que conhecemos essa empresa, Ranieri, vamos continuar lutando para alertar a sociedade sobre os riscos que implica a venda da Petrobras para empresas multinacionais e a importância de envolver os mais diversos segmentos da sociedade para defender essa empresa chamada Petrobras, tão importante para o nosso povo e para a nossa gente. Grande abraço, Ranieri. Mais uma vez, obrigado pela participação aqui no programa do Trabalhador e até a próximo sábado, aqui na Metrópole, falando para a categoria petroleira e para a classe trabalhadora. Tá, então, mais uma vez, eu ouvi o Radiovaldo Costa, coordenador de comunicação do Sindipetro Bahia. Destaquei o Sindicato dos Petroleiros no estado da Bahia, aqui no programa do Trabalhador e da Trabalhadora Brasileira. Acesse www.blogdotrabalhador.com.br, o canal na internet do Programa do Trabalhador. No programa do Trabalhador, vou destacar a partir de agora o Sindipol, que é o Sindicato dos Policiais Federais do Estado da Bahia. Aqui um abraço a todos os coordenadores aí, a todos do Sindipol, né? Vamos saber o que está acontecendo em mais uma semana. A participação aqui de José Mário Lima, que é o presidente desse sindicato. Grande abraço a você, viu, Zé Mário? O presidente da República, o Jair Bolsonaro, sancionou o uso obrigatório de máscara, mas dispensou lojas, fábricas e templos religiosos. Como é que você analisa tudo isso, hein, José Mário Lima? Olá, Ranieri. Olha, é muito complicado aceitar essa situação e imaginar que qualquer tipo de dimensão, qualquer tipo de medida que venha a inibir a possibilidade de contágio, ela seja menosprezada. Os vetos, em grande medida, eles depõem contra essa possibilidade. Ou seja, se eu estou vetando a possibilidade da obrigação de todos usarem máscaras quando estiverem nesses locais e obrigar quem é o patrocinador desses locais de fazer com que essa medida seja, no caso, colocada em prática, isso se torna algo absurdo. Não entendo de maneira alguma como algo positivo. Temos que ter muito bem claro que qualquer tipo de coisa que venha a acontecer após o sistema de normalização passada essa pandemia vai ter necessariamente um ônus para todos os atores envolvidos. Não dá para crermos que uma loja, um shopping, uma indústria venha a ter o mesmo comportamento diante da pandemia. Dessa forma, eu entendo como muito negativo o que aconteceu com a questão dos vetos para determinadas obrigações pelo uso da máscara. Temos que mudar o nosso comportamento e isso tem de partir, com certeza, de nossas instituições governamentais. É lamentável o que aconteceu, é negativo o que aconteceu em termos de veto dessas medidas, mas temos de coibir sempre. E essa medida ela é muito ruim, no sentido de nós fomentarmos, pressionarmos a sociedade para que as precauções tenham de ser tomadas em respeito a todo e qualquer cidadão envolvido em toda situação, e toda e qualquer vida humana tem de ser respeitada. Não posso aceitar como tranquilo, não creio que essa medida venha a prosperar e lamento muito grande esse veto ter acontecido, na medida em que todos nós estamos agora diante de uma situação de grave insegurança. E nós temos, ao invés de ter uma contrapartida, uma medida de coordenação governamental no âmbito central que seja dinâmica e envolva a todos, no sentido de minimizar a proliferação dessa pandemia, encontramos simplesmente uma medida que ela beira o descaso. Parece algo próximo do descaso em relação ao que está acontecendo e ao nível de aceleração do contágio dentro do sistema que estamos vivendo. Não tem condições de aceitarmos. A posição é no sentido de que cada vez mais aceleremos as medidas que sejam próprias, adequadas, associadas à ideia de minimizar a possibilidade do contágio. Não é o que aconteceu com esse veto e sinto muito. Qualquer tipo de coisa que venha nessa direção é negativa, é inaceitável, é algo que deve ser repudiado. Bom, e essa semana tivemos aí um 2 de julho tímido por causa do coronavírus.
Como é que foi a passagem dessa data tão importante para a Bahia? José Mário Lima, do Sindipol. Ranieri, é o seguinte, olha, eu acho que a reflexão deve ser muito forte para entendermos que, olha, o São João passou, nós estamos agora numa data muito importante, que é o 2 de julho, que passou, e todas elas faltou o elemento fundamental, que é a essência, Ranieri, a questão da participação popular. Se está acontecendo isso, da maneira em que tem essa ausência, é preciso termos muito claro que o motivo dessa ausência é muito forte. Ou seja, estamos passando por um problema que a maioria de todos nós, a esmagadora maioria, nunca passou do ponto de vista existencial até os dias de hoje. Nós estamos vivendo um momento singular, algo que está acontecendo e que vai imprimir nas nossas vidas uma reflexão muito grande, porque estamos diante de um silêncio, de um inimigo que ele não tem uma visibilidade muito próxima, mas os seus efeitos são extremamente nefastos e estão aí se diluindo em toda a sociedade em escala mundial. O que é que nós podemos aceitar disso aí? Aprender as lições do que está acontecendo. Isso é o elemento fundante. Acredito que deve ser algo que todos nós, nas nossas casas, devemos fazer a reflexão de quando vamos, sim, melhorar diante dessa dor que está acontecendo. E essa dor, ela não é só algo espiritual, claro. Nós temos problemas materiais. Nós temos o desemprego acontecendo em larga escala. Nós temos problemas sinceros que estão acontecendo com o financiamento de pequenos e microempresários diante dessa situação e que já deveriam estar melhor solucionados pelas autoridades, por exemplo, fornecedores de créditos, mas de uma forma geral, temos de refletir como vamos nos sobrepor a isso quando passar esse momento muito ruim, muito difícil que estamos atravessando. Dessa forma, temos que pensar cada vez mais todos os nossos postulados e todas as nossas ideias de como iremos enfrentar o mundo após essa pandemia todas essas formas elas passam necessariamente pela noção de humanidade, pelo que queremos, pelo que propomos e pelo que possamos cada vez mais construir do ponto de vista de uma unidade neste plano, nessa existência, cada vez mais respeitado, cada vez mais digno, preservando vidas humanas. Não dá para nós ficarmos do lado de cá, acreditando que simplesmente botar todo mundo na rua, fazer de conta que não existe, acreditar que, no caso, o todo vai conseguir absorver isso sem uma maior dor pela perda de entes queridos. Isso não dá. Não tem aquela história da contaminação de rebanho como sendo uma forma aceitável de imunização. Não. Nós estamos passando por dores de pessoas que são mais do que números e que pessoas já ganham a casa de mais de 60 mil óbitos. Dessa forma, temos cada vez mais que pensarmos, repensarmos e praticarmos medidas no sentido de nos entender como sociedade, avançarmos na direção do respeito à dignidade humana e fazermos por onde as vidas que vão ser perdidas sejam cada vez menores. A quantidade seja cada vez menor. Cada vida que se vai, independente de quem seja, de qual seja a sua estatura social, do ponto de vista econômico e financeiro, é uma vida. E isso tem de ser respeitado acima de tudo. Eu acho que nessa direção a humanidade está sendo convocada a uma lição exemplar sobre o respeito que se deve ter à vida humana, qualquer dela. Mais uma vez eu agradeço sua participação conosco, né? Destaquei então aí a entrevista com José Mário Lima, presidente do Sindipol, Sindicato dos Policiais Federais do Estado da Bahia, foi destaque no programa do Trabalhador.
Programa do Trabalhador. E agora no Programa do Trabalhador eu vou conversar com Clérison Amorim. E por falar de direito, vamos saber qual é a dica hoje do nosso amigo Clérison Amorim, aqui no Programa do Trabalhador e da Trabalhadora Brasileira. Olá, Ranieri, bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes aqui do Programa do Trabalhador. Olha só, a dica que eu trago hoje em relação ao direito do trabalho, mais uma vez, Ranieri, falar do direito do trabalho, é a questão de prazo, quando o empregador acaba recolhendo a carteira de trabalho, por exemplo, do seu empregado, a CTPS, como a gente costuma falar, e acaba não devolvendo nenhum prazo hábil. Se tem algum prazo específico, então a dica vai exatamente para que o empregado possa ter noção do seu direito. Existe sim um prazo, o empregador tem um prazo improrrogável, inclusive, Ranieri, um prazo de 48 horas para que possa fazer as anotações necessárias e devolver a carteira de trabalho, devolver a CTPS. Repito, um prazo de 48 horas. Esse prazo começa a ser contado a partir do momento da entrega da carteira, que o empregado chega até o empregador, entrega a carteira, ali passa a contar o início desse prazo e deve ser devolvida mediante recibo do empregado. Então, tem que ter atenção, porque é uma questão que acontece com frequência, essa questão de ficar com o documento do empregado, demorar para poder devolver. Então fique atento, você empregado, você também empregador. Clérison Amorim para o Programa do Trabalhador. Grande abraço, Ranieri. Aí então, o Clérison Amorim, ele falou do direito do trabalhador aqui no programa dedicado ao trabalhador brasileiro. blogdotrabalhador.com.br, o portal do Programa do Trabalhador. A organização do Desafio Metal Bike 2020 informa que, devido à aprovação do Congresso Nacional sobre o novo calendário eleitoral, onde o segundo turno das eleições municipais acontecerá no dia 29 de novembro, a data de realização da prova mudou para o dia 13 de dezembro, no mesmo local e horário. A prova continua sendo válida pela Federação Baiana de Ciclismo e Confederação Brasileira de Ciclismo, e com a maior premiação em dinheiro do Norte e Nordeste. Cobertura aérea ao vivo com helicóptero, sorteio de 10 bikes entre todos os inscritos e um show de prêmios. Sem contar, é claro, com o novo percurso da prova, com mais de 50% de single tracks e um bike park inédito. Maiores informações, acesse www.desafiometalbike.com.br. Bom, e assim finalizamos mais um programa do Trabalhador. Agradeço a você que esteve comigo, o trabalhador e trabalhadora baiana brasileira, aqui no nosso programa. Vem aí um especial coronavírus no comando do Dr. Mário Kertes. Continue acessando aí o blog do trabalhador.com.br, que é o blog do programa do Trabalhador, e fique por dentro, a partir de agora, de tudo que está acontecendo na área do trabalhador, com os principais sindicatos da Bahia. Você vai ficar por dentro de tudo. Muito obrigado, continue nossa programação. Um abraço a todos. Acabou o programa. Programa do Trabalhador. Oferecimento Sindai, Sindicato dos Trabalhadores de Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado da Bahia. Sindicato dos Metalúrgicos de Camaçari. Sindipetro, Sindicato dos Petroleiros da Bahia. Simpro, Sindicato dos Professores no Estado da Bahia. Sindipol, Sindicato dos Policiais Federais no Estado da Bahia. Sindijuf, Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal da Bahia. APLB, Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia. E Sinergia, Sindicato dos Eletricitários da Bahia. Programa do Trabalhador.